Fala, aventureiros! Hoje eu vou trazer para vocês esse quadrinho aqui, ó, Seven to Eternity, volume 1, O Deus dos Sussurros. Esse quadrinho incrível aqui, ó, capa dura, que eu vou mostrar aqui para vocês, da Darksider, e dessa vez eu vou trazer um formato diferente para vocês. Eu vou mostrar o quadrinho enquanto eu vou falando um pouquinho sobre ele, como se fosse um ao vivo ali mesmo, né? Sem ser o formato que a gente utilizava antes, onde eu mostrava o quadrinho, depois eu fazia a gravação em cima. Eu já vou gravar mostrando o quadrinho para vocês. Então, se você gostou desse novo formato, deixe seu comentário aí embaixo e bora conhecer esse quadrinho. Fala, aventureiros! Hoje eu vou trazer sobre esse quadrinho aqui, Seven to Eternity, volume 1, O Deus do Sussurro, que é produzido pela Darksider. Então, esse quadrinho aqui eu não conhecia, ele apareceu numa promoção para mim, lá nas promoções da Amazon, né, e eu acabei pagando R$ 31,96 nesse quadrinho incrível aqui, capa dura, né? Tem várias páginas aqui, eu nem sei quantas páginas tem ao certo, mas depois eu deixo aí no raio-x para vocês. Mas esse quadrinho aqui com esse verniz localizado e essa arte incrível que eu vou mostrar aqui agora, nesse novo formato de vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui da Quadrinhos, Livros, Quadrinhos e RPG. Então o roteiro é de Rick Remender, que é um dos produtores aí, ó, de X-Men, né? Tokyo Ghost e Capitão América. E o desenho de Jeremy Oppenheim, que é o de Fabulosos X-Force e Fear Agent. E a arte, as cores incríveis, de Matt Hollingworth, que é dos quadrinhos Tokyo Ghost e Witches. Né? Então, essa arte incrível aqui, que me remete muito a alguns quadrinhos dos anos 90, principalmente heavy metal, ela começa aqui com os diários do Adam Ozides, que é filho do Sebadian Ozides, né? Que eles são membros de uma raça antiga aí de guerreiros, né? Mossaques, que foram renegados e eles se aderiram ao Deus dos Sussurros, aqueles que foram corrompidos, né? Foram comprados por esse Deus dos Sussurros, que também eram Mossaques, e o pai dele era um renegado, ele não aderiu. Então a história começa com esse Deus dos Sussurros vindo chamar o pai dele, né, o Sebadian, para se converter à causa. E é claro que ele não aceita e acaba sendo morto. Mas o filho dele, ele acaba não comprando essa luta e querendo realmente um acordo aí com o Deus dos Sussurros. E a história a história começa a partir desse momento, né, da jornada desse personagem. E essa arte aqui, olha só como é que ela é incrível, é extremamente linda, né, e os desenhos muito bem detalhados. E as cores dão um visual total para essa HQ aqui, que eu achei, assim, a arte impecável. Tá? Eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou dizer o que eu achei da história disso daqui. Apesar de ser uma história interessante, eu gostar desse visual que mistura um pouco de tecnologia e um planeta alienígena com criaturas bem diferentes, né? E um vilão muito bacana. Ele mistura um pouco de heroísmo também, né? De super-heróis, porque os poderes desses Mossaques parecem muito com os de super-heróis, né? E o Deus dos Sussurros, ele é interessante porque ele é isso que o nome diz, né? Ele sussurra na mente de algumas pessoas e ele controla essas pessoas através de um controle mental, que é o poder dele, né? E ele passou a ser um regente, né? Visto como um deus mesmo, e governar esse mundo e acabar com os Mossaques, que eram aliados dele anteriormente. Mas é claro que existe uma rebelião, né, que quer dar um fim nisso daí, e eles acabam aprisionando esse Deus dos Sussurros, né, e fazendo uma jornada de levar ele para um local onde ele possa ser aprisionado, porque ele não pode ser morto. Se ele for morto, todo mundo que ele controla mentalmente vai morrer também. Então a jornada, ela é um drama, né, porque o personagem principal aqui, que é o Adam, ele tentou fazer esse acordo porque ele quer salvar a família dele, né? E ele está com alguma doença terminal, então ele sabe que se ele fizer esse acordo ele vai morrer em breve, né? E apesar dele ser se tornar um discípulo do Deus dos Sussurros, ele vai morrer e isso vai acabar. Então tá vendo o visual do quadrinho? Ele tem muita coisa de super-herói, né? Algumas coisas, os poderes bem supers, né? Mas a história é bem alienígena e essa jornada aqui que eles estão levando o Deus dos Sussurros preso me lembrou muito com uma história lá da Marvel, onde os personagens estão numa época antiga, eu esqueci agora o nome, 1862, não sei, eu vou deixar aqui no vídeo depois que quadrinho é esse que eu tô falando.
onde eles também levam uma arma secreta, que na verdade é o Thor, né? E assim, como eu estou dizendo, a arte dessa HQ é impecável, né? A história é boa, tá? Pode ser que ela melhore nos outros volumes, mas ela não é uma história ruim, é uma história excelente, na verdade. Mas assim, ela segue esse padrão, né, de personagens com superpoderes e essa jornada de capturar o personagem e esse drama do personagem principal. Então se resume basicamente a isso, essa primeira edição, né, com essa galeria de artes aqui incrível, né, mostrando aqui as capas, os storyboards, né, os esboços, né, dos personagens que foram criados. Então são personagens interessantes, são vilões interessantes, né, um quadrinho aqui com um material impecável, né, e que vale a pena aí estar na sua coleção se você é amante de quadrinhos. Tá aí, Seven to Eternity, volume 1.